Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, que os teus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, que o teu coração esteja sedento pela palavra da vida, pelo poder e pela presença do único e suficiente Salvador. Jesus te ama, meu querido. Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Entregue-se, renda-se, confie plenamente no único que tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo o que neles há. O Senhor é fiel e é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Amém? Antes de mais nada, eu vou pedir, deixe o seu like. O seu like ele é importante, ele nos ajuda a ter visibilidade. Compartilhe essa mensagem e nos ajude a proclamar o Evangelho da Salvação. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a fazer o ID do Senhor, porque na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. O nosso intuito, o nosso objetivo, fazer a vontade do Senhor, conclamar e proclamar a palavra que é viva e eficaz. Levar a palavra do conhecimento da verdade ao coração do aflito, do necessitado, do angustiado, daquele que precisa ouvir a palavra do Senhor e saber que ele é muito amado do Senhor e que Jesus é fiel, querido, e que Jesus é poderoso para transformar toda e qualquer situação e que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Que você possa estar conosco nessa empreitada de fazer a vontade do Rei e levar o reino às vidas que estão perecendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10 a seguir. Uma passagem muito conhecida, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança, súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui estava preso e escreve essa carta aos Efésios, e na finalização dessa carta, ele exorta para que eles estejam preparados para viver o Evangelho de Cristo. E para estar preparado, ele traz a alusão, a comparação do que tinha de melhor naquela época para os soldados romanos, que era a armadura, que era a proteção que os soldados usavam na guerra para se defenderem e estarem prontos para batalhar. Todo soldado que ia para a guerra tinha que vestir a armadura do exército
Primeiro, por identificação, por proteção, e a armadura tinha alguns princípios e alguns propósitos. Proteger a cabeça, proteger os peitos das flechas, as costas. A espada era a arma de ataque. E tudo isso fazia com que o soldado estivesse pronto e entrasse na guerra. Mas o soldado que não estivesse preparado para lutar, mesmo vestindo todo esse aparato, ele morria. Porque ele não saberia se defender, ele não saberia como lutar e virava alvo fácil. E é isso que o apóstolo Paulo vem chamando a atenção da igreja. Que a igreja tem que estar preparada em Cristo Jesus, ela tem que buscar a presença do Senhor, revestir-se da armadura de Deus. Revestir significa vestir 2 vezes. Então nós temos que ter isso no nosso coração, que nós temos sempre que estar prontos, preparados para saber o que fazer, quando fazer, de que forma fazer. Porque o Senhor é fiel, querido, e nós estamos numa guerra espiritual. E o nosso inimigo, ele faz uma citação aqui de dardos inflamados. Ou seja, são dardos que são lançados, pontas de flechas, que têm a capacidade não só de ferir, mas de trazer inflamação. Inflamação é algo que acontece no corpo que vai contaminando de fora para dentro, que vai trazendo uma enfermidade que vai penetrando, e se ela se aprofundar e chegar nos órgãos internos, ela mata. Então, essa comparação desse dardo inflamado é dizer para você que o que o inimigo fala, o que o inimigo intenta contra a tua vida é cegar o teu entendimento, é cegar os teus olhos, é endurecer o teu coração para que você caia da graça, para que você caia da fé. Por isso você tem que estar revestido no poder, na autoridade do Senhor, e conhecer a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, andar no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, faz toda a diferença no meio da guerra espiritual. Porque o soldado que está preparado, por mais frágil e fraco que ele seja, ele sabe qual decisão, o que fazer e o que falar na direção do Espírito Santo, porque ele para ouvir o que Deus manda. Ele é direcionado pela presença do Senhor. E ele tem confiança no Deus eterno, no Deus santo. Aquela pessoa que só veste a armadura, mas não conhece os seus detalhes, não conhece para que serve, não conhece de que forma usar, ou não tem a prática, a sabedoria de usá-la, acaba perecendo. Lembra de Davi? Davi, quando ele foi levar mantimentos para os seus irmãos no meio da guerra e saber como estava a mando de seu pai, e ele chega e encontra o gigante Golias afrontando a Israel, e ele toma ali um posicionamento. Qual é a primeira coisa que Saul faz? Pegar a sua armadura e colocar sobre Davi. E Davi ali, ele não era soldado, ele era um menino, e a armadura era do rei. Então, a honra e a glória da batalha iria ser dada ao rei Saul e não a Davi. Porém, Davi, ele não tinha experiência de batalha. Quando ele veste aquilo, ele percebe que ele não consegue sequer caminhar. Como é que ele iria lutar, como é que ele iria batalhar, como é que ele iria correr e enfrentar o gigante se ele estava pressionado por aquela armadura. E ele retira aquilo de sobre si. E muitas das vezes, querido, nós temos que entender isso. Nós não temos que vestir a armadura do outro. Nós temos que buscar a nossa armadura em Deus, o nosso conhecimento de Deus, a nossa fé, o nosso amor para com a obra de Deus. E viver isso na prática todos os dias, militando a boa milícia. Porque nós estamos numa guerra espiritual intensa, querido. E o nosso inimigo, ele é sagaz. Ele é sagaz e ele arma ciladas. Ele está sempre buscando paralisar, destruir, ferir, matar, roubar, porque essa é a missão dele. Isso é o que ele é. Jesus mesmo já havia dito. Jesus disse que Satanás veio roubar, matar e destruir, mas que ele veio para dar vida
e vida com abundância. Quando nós andamos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, nós temos que ter essa convicção de fé, que nós, além de termos vida, nós temos com abundância, porque foi essa a promessa do Senhor. Então, temos que praticar a palavra, viver a verdade, buscar o conhecimento da justiça de Deus, do poder de Deus, do querer de Deus, porque uma vez entregue nas mãos do Senhor a nossa vida, ela não nos pertence mais. Ela é do Senhor Jesus Cristo. Ela pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E se eu entreguei a minha vida para Ele, eu tenho que permitir que Ele não só me conduza, como Ele reine sobre mim, como Ele governe, como Ele me direcione, como Ele coloque na minha vida o seu querer, o seu fazer e o seu agir. E muitas das vezes o que acontece é que nós confessamos o Senhor como nosso Salvador no entusiasmo do momento, de uma forma romântica, mas quando as guerras vêm, quando as batalhas vêm, nós retrocedemos ou sentimos perturbação de alma e queremos retroceder e desistir. E não pode ser assim, querido, nós temos que estar firmados. E para estar firmados, nós temos que fazer o que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 6 da carta aos Efésios. Nós temos que estar prontos e preparados, vestidos e revestidos da armadura de Deus, buscando sempre estar no conhecimento da verdade, da palavra que é viva, que é eficaz, que salva, que cura e que liberta, e saber que Deus está conosco em todo o tempo, que apesar da circunstância, da situação ou da adversidade que estejamos enfrentando, Ele é fiel e Ele vai adiante de nós, porque Ele é o nosso general de guerra. Então, querido, nesse dia de hoje, independente do que você está enfrentando, da luta que você está passando, confie no Senhor, confie no poder do nome do Senhor e permita que Ele te conduza pelo caminho que se deve andar. Não tente resolver na força do seu braço ou no poder da autoridade do seu próprio nome, mas vá no nome de Jesus. Busque a palavra de Jesus, busque a direção de Jesus, porque Ele é fiel e Ele é santo e Ele é poderoso para fazer na tua vida. Amém? Que você nesse dia de hoje esteja confiado na palavra do Deus Todo-Poderoso, na presença do Deus único, e creia que o Senhor é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. E saiba, querido, que muitas das vezes o que para você é perda, no reino dos céus é lucro. Porque Deus faz com que nós tenhamos que abrir mão de muitas coisas que nos parece desnecessário, mas que faz toda a diferença no âmbito espiritual. Então, esteja sensível à voz do Espírito Santo, ao comando. Porque Jesus disse, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sirva ao Senhor de corpo, alma e coração. E permaneça no poder da sua presença, porque Ele é fiel e justo, querido. E no tempo determinado, Ele vai levantar a seu favor e trazer honra sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Confie na promessa e nas palavras do Senhor, porque o Senhor é bom. Amém? Que essa palavra seja de reflexão para a minha vida e para a tua vida nesse dia de hoje, e que o Senhor possa falar ao teu coração poderosamente. Não desista, não olhe para o lado, não olhe para trás, não olhe para a esquerda nem para a direita, olhe para o alvo, olhe para Cristo. Vá buscar a presença do Senhor por amor à palavra do Senhor, por amor à obra que Deus está começado na tua vida. Deixe que Ele continue o processo para que você possa ser liberto, transformado, curado, sarado, e para que você possa viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que esse dia de hoje você seja uma bênção. Jesus é contigo. Fica na graça e no poder de Deus. Amém?